Após um período de silêncio, depois de uma inesperada lesão que o tirou da luta contra Islam Makhachev, Charles Oliveira apareceu novamente, e concedeu uma entrevista ao podcast MMA Hour, e abriu o jogo sobre diversos assuntos. Veja agora o que Charles disse de como aconteceu seu corte na supercílio, a mensagem que ele mandou para Belal Mohamed, que o provocou depois que Charles saiu do evento principal do UFC, o que ele achou da luta entre Islam Makhachev e Volkanovski, e muito mais. Primeiro se liga o que Charles disse, ao comentar de como exatamente aconteceu o corte no seu supercílio, que o tirou da luta, dando detalhes exclusivos do ocorrido. Aconteceu pela manhã, no dia da minha viagem, no meu último treino, um movimento bobo. Acho que fui defender uma queda e acabei escorregando, chocando cabeça com cabeça, e eu tive um corte grande e muito fundo. Então acabou que saí do UFC onde eu ia fazer a luta principal contra Islam Makhachev. A gente é atleta, a gente é lutador. Então para nós tudo vai dar tempo, não foi tão fundo. Mas também ficava o receio de não dar, ficou passando milhares de coisas, tipo, pô, mas justo agora, vai dar tempo, será que dá tempo? Caiu a ficha quando o médico disse que era um corte muito grande, e muito fundo para poder lutar. Uma das primeiras coisas que ele falou, na hora que bater vai abrir. Então a ficha caiu mesmo, na hora que o médico falou, porque na hora da pancada, a gente é lutador. Vai dar tempo, vai dar certo, calma, respira. Logo quando aconteceu esse acidente com Charles Oliveira, Dana White deu uma entrevista e ficou muito irritado, porque Charles e sua equipe demorou para avisar o UFC, e Dana afirmou que às vezes, a equipe de médicos da organização poderia ter feito um trabalho melhor, e assim talvez Charles conseguisse lutar. Sobre esse assunto, Charles respondeu a essa polêmica de Dana White, dizendo o seguinte: cara, olha só, você está a 12 dias de uma luta, você tem um corte que é grande, e que é fundo. Agora eu quero que todo mundo responda rápido, você vai ligar para o UFC, para ver qual médico eles vão mandar? Você vai para o médico que você tem. É uma equipe gigantesca que trabalha com a gente, então corremos urgentemente para aquilo, para a gente ter um respaldo maior, para ter algo que fosse tipo assim, pô, a gente acelerou e fez acontecer. Ninguém ia parar e falar, calma aí, espera aí, continua sangrando que eu vou ligar para o UFC, para conversar com o fulano de tal. Não, isso não ia acontecer. Nenhum atleta, nenhuma pessoa ia fazer isso, vai correr rapidamente para o médico. Eu tive um atendimento perfeito, tomei ponto por dentro e ponto por fora, não tinha o que fazer. Poderia um cirurgião plástico, poderia ser o melhor do mundo, não ia fazer eu lutar. Para você ter ideia, fazem 3 semanas e o corte ainda não fechou, a parte de fora ainda está aberta, então não tinha como lutar, não tinha o que fazer. Após o incidente, Belal Mohamed, que atualmente compete na categoria dos meio-médios do UFC, provocou Charles Oliveira em um vídeo no seu Instagram, dizendo o seguinte: Charles conseguiu o que queria. Ele não vai lutar em Abu Dhabi. Como lutador, você entende o jogo, ok. O treino é a parte mais dura. Mas, na maior luta da sua vida, maior revanche, você tem um corte 10 dias antes da luta, em sua sobrancelha. Tipo, com quem você está treinando, irmão? Já estive em treinos, já vi acontecer. Anthony Pettis, uma semana antes de sua luta com Dustin Poirier, ele abriu a sobrancelha. Fiquei tipo, por que isso aconteceu uma semana antes da luta? O mundo não sabia. Anthony passou por cirurgia, tomou pontos. Abriu na luta. Mas mesmo assim ele foi lá e lutou. Para mim, Charles nunca quis ir para Abu Dhabi, não queria lutar em território inimigo. Estou dizendo que ele fez de propósito? Quem sabe? Mas ele escolheu não lutar. Após esse comentário de Belal, o entrevistador perguntou se Charles viu isso, e o que ele pensa de lutadores falando esse tipo de coisas, e a resposta de Charles foi a seguinte: eu não cheguei agora no UFC, vou fazer 13 anos lá no UFC. Sendo bem sincero, esses caras querem surfar na minha onda, esses caras querem se aparecer, querem falar merda. Quem vai tomar um corte desse tamanho, dessa profundidade, para não querer lutar? Não existe isso. E outra pessoal, estava no final do camping, no último dia para eu poder ir viajar. Como que eu vou inventar um negócio desse? Na realidade esses caras falam besteira demais.
No momento em que eu falei para o UFC tudo o que aconteceu, eu tive um respaldo gigantesco do UFC. O UFC sabe quem é o Charles, e sabe que eu nunca corri de luta. O UFC sabe que eu quero me tornar campeão de novo, que eu tô treinando e me dedicando para isso. O que esses caras falam ou deixam de falar, na realidade eu nem tenho que levar em consideração. Eles querem surfar na minha onda, eles querem ser quem eu sou, mas não têm coragem de fazer tudo o que eu fiz. O entrevistador perguntou para Charles se ele tinha assistido a luta de Makhachev e Volkanovski, e o que ele tinha achado dela, e a resposta do brasileiro foi a seguinte: eu assisti sim, e falo mais uma vez. Isso mostra o quanto o Islam vem evoluindo na parte em pé. O Islam fez uma leitura de luta perfeita, começou chorando embaixo e terminou chutando na cabeça. Está de parabéns, e o Volka também está de parabéns, por ter aceitado a luta. Então, como eu tinha falado, são dois grandes lutadores, são dois caras da história, merecem todo o respeito do mundo. Eu assisti a luta, e ele merece todo o respeito do mundo como eu falei. Charles disse que planeja lutar novamente em janeiro ou fevereiro, e espera que seja contra Islam, porém, Justin Gaethje está tentando a todo custo furar a fila, e conseguir uma oportunidade contra Islam pelo cinturão, primeiro do que Charles. Sobre esse assunto, o entrevistador perguntou se Charles Oliveira queria mandar um recado para Justin Gaethje, e a resposta do brasileiro foi a seguinte: todos vocês sabem, eu sou o cara que não fica mandando recado, eu só faço acontecer, essa é a real. Todo mundo quer vender a luta, todo mundo quer vender para fazer dinheiro. Tudo pode acontecer. O Islam quer lutar no meio médio, então pode ser que o UFC coloque o cinturão interino, e aí o Justin Gaethje entre na entrada. Tudo pode acontecer, eu não tenho que mandar recado para Justin Gaethje não, ele é um cara que é um grande lutador, um cara que merece todo o respeito do mundo, fez uma grande história. Eu não tenho que mandar recado para ninguém, eu respeito esse cara. Após essa entrevista ficou claro que Charles Oliveira realmente sofreu um corte muito profundo, e disse que ainda nem está conseguindo treinar normalmente, já que mesmo após 3 semanas do ocorrido, o corte ainda não terminou de cicatrizar. A partir disso, é ainda mais evidente que, não seria uma boa Charles ter lutado contra Islam, com um corte semiaberto, e tão profundo, como foi o do brasileiro. Outro ponto que vale a pena ressaltar, é que Charles quer lutar logo no começo do ano que vem, porém, Islam já deixou claro, seu interesse de enfrentar o vencedor de Colby vs Edwards, pelo cinturão dos meio-médios. Por isso, talvez a revanche contra Makhachev pode demorar um pouco mais que o esperado, e acontecer no meio do ano, caso Islam não queira lutar contra Charles, logo no começo do próximo ano, por estar visando o título do meio-médio. E você, espectador, acredita que Charles é o próximo da fila, para enfrentar Islam Makhachev? Ou você pensa que Justin Gaethje deve ser o próximo a enfrentar o russo? Deixe a sua opinião nos comentários pra gente trocar uma ideia. Se você gosta de verdade de MMA, e gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das lutas, sem dúvidas vai valer muito a pena você dar uma conferida nesses outros 2 conteúdos, que estão aparecendo na tela. Esses 2 vídeos são de extrema importância, e tenho certeza absoluta que você vai curtir bastante, e vai ficar bem informado das últimas notícias que vem acontecendo no mundo do MMA. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar na divulgação do conteúdo. Tamo junto e até a próxima!